Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez está no ar o programa Medicina em Destaque, trazendo para você essas curiosidades que você no seu dia a dia necessita. Agora fazendo um momento híbrido, né? Com profissionais da medicina, com profissionais do direito que trazem para nós informações, curiosidades acerca da justiça, algo médico que tem interesse na justiça. O convidado de hoje não é só um profissional do direito, é um expert. Além disso, sobrepõe tudo isso uma grande amizade e admiração pessoal que tenho pelo mesmo, considerando um homem que faz da sua vida uma arte ou um hino sagrado em defesa da justiça, da liberdade, dos direitos humanos. Recebo o mesmo com a poesia do poeta Ivanildo Villanova, também cristão que é. O poeta diz assim: eu sou fraco, Deus é forte, Deus é limpo, eu sou imundo, Deus é a bússola do mundo, eu sou um barco sem norte. Deus nunca temeu a morte, já eu temo essa malvada. Me drogo, uso pomada, me costuro, me safeno. Deus é grande, eu sou pequeno, Deus é tudo, eu não sou nada. E antes do preâmbulo dessa entrevista, peço venha ao mesmo para chamar aqui aquele que faz esse programa acontecer. Essa empresa que se destaca por oferecer tanto ao estado de Alagoas e ao Brasil por aquilo que oferece. Vamos chamar Ultraplast. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Vamos receber aqui o Dr. Marcos Adilson, advogado de trabalho, previdenciário, é um homem eclético. Mas, acima de tudo, um grande professor, um grande pai de família, uma pessoa que se destaca pela ética, pela sinceridade e pela arte que faz em sua profissão. Doutor Marcos Adilson, uma alegria imensa, lembrando velhos tempos ainda de um outro programa que tínhamos. O programa é seu, seja bem-vindo. Gerson, para mim é uma lisonja poder reencontrá-lo tão bem. Nós somos amigos há bastante tempo, né? Tanto da docência quanto da amizade da poesia, que você tão bem declama. Desde o Maceió Mar de Poesia, nós já nos encontramos. Para mim é uma honra estar aqui. Esse programa é assistido e está sendo assistido por uma série de pessoas e contribuir um pouco com a sua sabedoria, a sua gentileza, né? E esse defeito anatômico, já que você falou em poesia que você tem, né? Um coração maior do que o corpo, eu me sinto absolutamente muito feliz em poder contribuir um pouco para que a sociedade alagoana possa entender a relação médico-processual nesse momento vivido em que nós temos uma infinidade de patologias, como diz o tema que nós vamos tratar hoje, que acomete a sociedade empregatícia alagoana e brasileira. A honra é toda minha. Maravilha. Mas vamos conhecer os telespectadores que eu tenho aqui, eles são curiosos demais, sabe? E o programa existe porque ele exige isso. Vez por outra, em alguns restaurantes, encontro alguém, olha, sou telespectador assíduo do seu programa e assim por diante. Primeiro, de onde vem o Dr. Marcos Adilson, nascido ano? Eu sou natural de Rio Largo, mas saí muito novo de lá, com 3 anos de idade, em 1967, e aportei aqui em Maceió, né? E segui a carreira advocatícia por indicação do meu pai, né? Que é procurador aposentado, e embora tenha seguido primeiro uma área que não tem nada a ver com direito, né? Não se associa, que era engenharia civil, mas naquela época, na UFAL, você fazia engenharia, eu fazia direito. Aí eu entrei quando cheguei em Maceió, né, comecei a andar muito com meu pai, etc. E sempre é onde você é influência. Até que
um belo dia eu arrumei um emprego e fui obrigado a assumir. Mas eu sou de Rio Largo de coração. Maravilha. Terminando a graduação, quer dizer, a influência, obviamente, do seu pai, grande professor da universidade, professor nosso e assim por diante. Isso. Depois, as especialidades, que caminho você percorreu? Bom, tão logo eu terminei a faculdade em 1988, né, no SESMAC, um local não mais ensino hoje, né, mas eu fiz a primeira pós-graduação do SESMAC, eu participei. Né, o diretor ainda era o doutor Eduardo Tavares, aqui transmito um abraço para o uso, né? Também. Uma pessoa bastante humilde naquilo que faz, tanto no Ministério Público quanto quando foi diretor daquela faculdade. Na época era FADIMA, né? Então, logo em seguida, eu fiz em 2003 a primeira pós em Direito Processual. Logo em seguida, eu dei um pulo de qualidade e fiz um mestrado em São Paulo, na Universidade Cidade de São Paulo, chamada Unicid. E, finalmente, eu terminei o meu doutorado, né, pela PUC do Rio Grande do Sul, né? E eu tenho a honra de dizer, isso não é nenhuma vaidade, eu sou o único doutor em processo do trabalho do Estado de Alagoas. Maravilha. Então, a gente tem muito que explorar aqui, né? Mas foram 4 anos de muita dor, né? Eu quase não tinha tempo para muita coisa, porque juntava tudo, né? Faculdade, história. Mas isso para mim foi um aprendizado muito grande e faria tudo novamente. Eu não me arrependo de nada que eu fiz. Isso é importante, porque às vezes a palavra trabalho, né, etimologicamente, ela é pejorativa. Primeiro que vai trabalhar, né? Ou seja, como o homem a ser expulso do paraíso, né, vai ter o trabalho como Não tenho dúvida. Um pecado não, o cumprimento de uma pena, né? Porque pecou, trabalhar. E a palavra tripalho também era 3 paus, onde os escravos eram... pagavam suas penas, né? Pelos descaminhos que conduziam. Mas tem um filósofo que ele fala entre o senhor e o escravo, não sei se você já viu. Quando ele fala do sal, né? Do salário, né? Do salário, não. Mas tem essa outra que mostra que o trabalho não é castigo, é liberdade. Isso. Não é? Você se liberta. Principalmente num país como o nosso, né? E tem uma frase de Tancredo Neves, que bem lembro, que, né, onde não há trabalho, não há pão, e as migalhas obtidas, sabe Deus como, são molhadas com as lágrimas da vergonha. Ou seja, trabalhar é uma necessidade, não é? Quem não trabalha vive nessa situação de mendigar, né? O trabalho dos outros, né? Na porta da igreja e assim por diante. Mas durante esse trabalho a gente vê que existe alguns percalços, alguns deslizes, e acontece principalmente com o acidente de trabalho. Desde quando, historicamente, tem assim o nosso ordenamento jurídico assim, universal, chamado para si essa preocupação com o trabalhador? Bom, a gente poderia talvez passar um programa quase todo tratando só dessa temática, né? Mas eu vou fazer um resumo para que o público de casa possa entender. A Justiça do Trabalho foi criada em 1941, antes mesmo da CLT, que foi criada em 1943 por Getúlio Vargas, né? No 1º de maio de 1943. O direito do trabalho, ele carrega em si a preocupação com o trabalho, né? Sendo talvez até redundante, a partir do momento em que houve a Revolução Industrial, na Inglaterra, em 1846, né? Onde os trabalhadores nas máquinas de tear cruzavam os braços. Daí por que quem não conhece a expressão, o movimento paredista, é que eles se encostavam na parede, não é? E cruzavam os braços. Por quê? Eles estavam recebendo, o trabalho não estava sendo valorizado, né? E se nós transportarmos essa história para a atualidade, nós vamos ver que várias profissões estão absolutamente em decadência, outras estão se reinventando, né? Mas o trabalho, ele vem desde que o tempo, desde os escravos, né? Desde a própria caça na história medieval, aquilo já se considerava um trabalho. E juridicamente falando, né, na área trabalhista, as relações sociais, elas começaram efetivamente a partir da Inglaterra. A partir daí, o mundo foi vendo, né, a necessidade de o povo trabalhar para se manter a si próprio e aos seus como algo que teria que existir. Não era uma coisa seguida, não pode, não é teria que existir, né?
Alguém diz, não, o trabalho não, o dinheiro ou o trabalho não traz felicidade, mas pergunte a alguém que não tem um pão. É verdade. Não é? Não. Luiz Gonzaga dizia isso numa das músicas, né? Dá esmola ao homem que é ação, ou lhe mata de vergonha, não é? Ou lhe fere o coração. Quer dizer, é algo, o trabalho hoje, ele passa a ser, na história do direito do trabalho como um todo, seja em qualquer livro que você possa estudar, na verdade, como dizia Carlos Mero, um escritor paulista, ele dizia que é uma obsessão por viver melhor e dar aos seus aquilo que é mais importante, que é mais importante, que é a dignidade da pessoa humana. O maior princípio hoje da Constituição Federal, não é? Ninguém pode combater a dignidade, não é? Porque ela se resolve. E pode observar que a nossa Constituição é a única do mundo que traz todos os direitos trabalhistas elencados como princípios fundamentais, né? Lá no seu artigo 7º. Cláusias pétreas. Não é verdade? Maravilha. Perfeito. E dentro desse mundo de felicidade, às vezes alguns trabalhos causam exatamente afronta à dignidade, mas existem trabalhos que causam o bem-estar pessoal, familiar, social, né? Uma sociedade que tem emprego, ela produz, ela se destaca. Mas a gente vai tratar hoje, porque o tema é diverso, até porque eu, como médico do trabalho há longos anos, a gente tem muita tarefa aqui pela frente. Mas vamos falar do acidente do trabalho. Né? Vamos já cá, porque é algo que se não deseja, né? Que não quer, mas acontece. Tá? O que é o acidente de trabalho? Na verdade, o acidente de trabalho, na definição, porque nós temos muita gente não reconhece isso como um direito amplo, né? É preciso explicar aquelas pessoas. Veja bem, a Lei 8.213, que cuida dos benefícios, lá nos seus artigos 19 e 20, ela define, não é, acidente de trabalho. Ela diz como é o acidente de trabalho. Então, eu vou tentar simplificar, para que o povo de casa também possa entender. Veja bem você indo para o trabalho, numa condição, você vindo do trabalho, você no trabalho, né, trabalhando, tá? Ou numa atividade derivada do trabalho, por exemplo, quem trabalha com sobreaviso ou coisa parecida, se você acontecer um acidente, tá? Ainda que a empresa não tenha culpabilidade, embora para a legislação essa teoria, a teoria objetiva, ou seja, você tem que cuidar do seu empregado, né? Não, mas ele levou uma queda, ele estava indo para o trabalho, o ônibus que ele ia, ou a van bateu, etc. Para a legislação, aquele sofrimento que o empregado teve, seja uma batida, um acidente, foi para o hospital, perdeu uma perna ou precisou se operar, aquilo é considerado acidente de trabalho. E a legislação, ela protege aquilo. Né? Porque até que se prove que houve culpabilidade ou não. Veja você um exemplo interessante, meu amigo Gerson. Algumas empresas fornecem veículos para levar os trabalhadores, né? Não raro no Brasil, existe uma pesquisa no estado de São Paulo pela Fiesp, 34% das empresas que fornecem a mão de obra para os cafezais ainda lá, para as plantações de laranja e para o trabalho na cana-de-açúcar, né? São Paulo passou a Alagoas, infelizmente, né? Passa e volta, passa e volta. Verdade. 32% a cada trimestre são de acidente de trabalho. Ou seja, a grande maioria, indo ou não, vai estar de benefício. Por conta das condições que lhes são desfavoráveis naquele momento de fornecer um transporte. Não é? Não pense que o equipamento de proteção individual, o famoso EPI, entendeu? Você que é médico sabe muito bem disso, entendeu? A maioria das vezes, o fato de você utilizar, por exemplo, aquele protetor de narina, né, que o pessoal chama fuzil de urso, né? Outros, né? Se você estiver pintando um carro dentro da empresa, você entendeu? Você não tira de jeito nenhum, aqui, entendeu? É a mesma coisa de você fornecer um caminhão e ele está em péssimas condições. Quantos acidentes nós estamos vendo isso aí? Então, o acidente de trabalho é isso, é aquele ato em que o empregado, ele não contribui para o evento, entendeu? Mas ele sofre. E aí o INSS, por vezes, concede o benefício ou não concede o benefício, e aí os processos terminam desembarcando aonde? Na nossa querida Justiça do Trabalho, não é? E tem bem tratado esses casos, na maioria das vezes.
não similar, mas paralela, ocorre a doença do trabalho, a doença ocupacional. É isso. Essa pode ser derivada do acidente de trabalho, não é? Porque nós temos dois tipos de bases para entender. Quando você entra de benefício, você pode ter o auxílio-doença, né, que tem uma causa, vamos dizer, de menos intensidade, e o acidente de trabalho, que é uma provocação direta. Mas a doença ocupacional é aquela que você tem que observar o seguinte: ou você adquire a doença, por exemplo, você entrou numa empresa hoje, foi contratado, fez o exame admissional, o famoso ASO admissional, né? Isso. O atestado de saúde ocupacional, o ASO, e você não tem nenhuma patologia. Mas daqui a 3 anos você começa a sentir uma dor nas costas, não é? A famosa LE, né? Você digita muito, né? A síndrome do carpo, que é aquela dorzinha que dá aqui na mão, né? Uma tendinocinite aqui no ombro. E você começou sem isso. Então, essa doença foi adquirida. Essa foi adquirida pelo exercício das atividades e, geralmente, em excesso. Eu estou falando apenas na parte mais simples, mas temos aquelas doenças que você é portador dela, né? E você, efetivamente, tem a patologia, mas a atividade que você exerce, ela desencandeia, né? Ela estava parada lá dormindo de berço esplêndido. Contribui, né? Contribui, né? Por exemplo, alguém tem um problema de coluna. É claro que a gente precisaria, eu ficaria até acanhado de falar em relação a isso, porque eu estou diante de um médico e entende muito bem o que eu estou dizendo, não é? Por exemplo, existem patologias que você as tem, não é? São degenerativas, tá? Mas pelo exercício das atividades, entendeu? Ela passa a ser o quê? Ela passa a gravidade maior. É por isso que quando se faz uma perícia, você vai dizer, o empregado Gerson Odilon, ele tinha 10% dessa patologia, mas com o desenvolvimento do trabalho ele passou a ter 50%. Quer dizer, então a coisa agravou. Então, isso de concausa pré-existente, né? Sim, concausa pré-existente. Mesmo, né? A concausa é exatamente isso. A diferença é entre o nexo de causalidade. Para quem não sabe, o nexo é aquilo que contribui sem você ter a doença. A concausa ela já existia, estava em calmaria, mas diante do trabalho ela passou a aumentar de gravidade. E às vezes não há nem cura, né? Em alguns casos. Existem grandes fatores, né, que contribuem para a aquisição da doença ocupacional. Sim. Né? Infelizmente, entendeu? Um dos fatores que mais contribui é a falta de salubridade do ambiente, né? Eu não estou falando de insalubridade como adicional, estou falando do ambiente, né? Por exemplo, hoje nós estamos até um pouco melhor, mas a grande maioria de algumas empresas, né, elas cai no conto de fada de achar que nenhum de seus empregados sofrerá um acidente, cairá de um prédio, né? Então, quantas vezes a gente já passou, já foi televisionado ou radiofonizado de que o empregado estava segurando um andaime com 2 cordas e de lá caiu, sofreu um acidente. O EPI hoje, entendeu? Ele não atende às condições. Isso quando é fornecido em alguns casos. A saúde do trabalho hoje, ela está na UTI. Na UTI. Literalmente, eu não vou nem aspiar. Ela está na UTI. Por quê? Porque uma minoria fornece o equipamento de proteção individual para tentar minimizar. Por exemplo, aquele pessoal de... Hoje nós temos aqui no estado de Alagoas essas grandes empresas que trazem o quê? Os atacadões. Então, não é raro ver, né, as pessoas com aquele EPI segurando aqui para levantar caixas, etc., para evitar um problema na coluna, etc., né? Uma escoliose ou coisa parecida. E tem um outro detalhe que também, né, a gente não pode só deixar o lado, expor a culpa, vamos chamar assim, para o lado empresarial. Nós também temos empregados que não usam os equipamentos. E às vezes depois do acidente tá feito, o processo vai para a justiça, porque a empresa não aceita, o processo vai para lá. Mas o problema todo é essas condições de trabalho, não é? Por exemplo, nós estamos vivendo num país desse tamanho, o retorno do trabalho escravo, né? Você está cortando cana, você sabe que aquela folha da cana ela pode dar câncer, né, nas áreas genitais, e está lá a pessoa trabalhando sem luva, sem nada, dormindo ao relento, bebendo água. Quer dizer, as condições estão ficando mais precárias. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela tem setores que trabalham nisso, o Ministério do Trabalho, mas não consegue alcançar tudo. Existe também, por exemplo, a empresa fornece e como você falou, o empregado não usa. Ele pode ser advertido e até demitido por justa causa pelo não uso dos equipamentos de proteção. E deveria ser feito. Veja bem você.
Quando você é contratado para trabalhar, claro, você vai seguir as ordens que são inerentes ao seu trabalho. Você não pode ser contratado para trabalhar como serviços gerais e alguém mandar você ligar uma lâmpada, né? Ou trocar um cabo, coisa parecida, que você tivesse essa capacidade. O fato de o empregado não usar o equipamento, entendeu? Já lhe cabe uma advertência. E a advertência é assim, você dá a advertência, olha, tá, você tem que usar essa luva, tem que usar essa bota, tem que usar esse capote, tem que usar esse chapéu, esse óculos, etc. E o empregado, por qualquer motivo, não porque é quente ou coisa parecida, ele não ouve, não usa. O empregador, de imediato, deve fazer o quê? Advertência, para autogarantia. Sim. Né? Porque o poder potestativo, o que é o poder potestativo? Poder de direção da empresa, né? Administração e direção. Porque se você não usa, você está cometendo uma falta grave, que é o quê? O mau procedimento, o ato de disciplina e de subordinação. Se aquele empregado, já adiantando um pouco mais rapidamente, se aquele empregado insiste ou persiste naquele erro, suspensão. A advertência não afeta o bolso. Mas a suspensão, você coloca para casa e ele vai ter descontado. E se ele insistir, aí a dispensa é por justa causa. Vamos levar isso um pouquinho adiante sobre o chefe dele mesmo, que tem a obrigação, por exemplo, de, numa ordem de serviço, fiscalizar as condições de trabalho. Vamos supor, você manda alguém trabalhar em altura, mas não oferece o cinto de segurança. Ele pode se negar. Ele pode. Pode. Eu lembro isso, que eu fui trabalhar numa empresa química que fui estagiar, né? E, obviamente, o cara abrindo o tanque do ácido clorídrico lá, caiu em cima dele e, bom, evoluiu teve o êxito letal. Mas a primeira coisa que a empresa fez foi demitir o chefe, o engenheiro responsável. Porque não fiscalizou, não estava escrito assim a ordem, os cuidados que deveriam ser tomados e assim procedeu. Na verdade é o seguinte, eu posso me negar, porque quando você é contratado, você tem um regramento, tanto que nós temos, né, o Código Brasileiro de Ocupações, né? Uhum. Então tem as atribuições do médico, do advogado, do engenheiro, do pedreiro, do servente, do carpinteiro, etc. Lá há uma descrição das atividades que são feitas. Aquilo que passar será de comum acordo entre as partes, né? Não. Então veja bem, se alguém lhe manda, por exemplo, como você diz, tem um chefe, ele é obrigado a fiscalizar o exemplo que você deu, aquela válvula, ver se ela está bem. Quer dizer, ele primeiro tem que ir lá, né, verificar, para que desse a ordem, né? Ou dizer, não, o senhor pode começar a trabalhar. Efetivamente, né, aí a gente seria discutível essa hipótese de que ele não cumpriu, né? Não foi na frente ou coisa parecida. Talvez, não sei se chegaria ao ponto de dispensar, por justa causa não, mas podia dispensar, se causou o quê? A morte do empregado ou coisa parecida. Então, eu só posso fazer aquilo para o que eu fui contratado, porque se eu fizer outra coisa, né, eu vou ter um acúmulo de serviço. Né? Verdade. Tá? Desvio de função. Ou desvio de função, ou coisa que o valha. Né? Então, de qualquer maneira, o empregado ele pode efetivamente se negar. Né? Diga-me uma coisa assim, é bom. O trabalhador está lá, condições insalubres, executa uma atividade, ocorre um acidente, aí tem que haver a comunicação do acidente de trabalho. Primeira coisa. Então, já que a sua especialidade é o processo do trabalho, faça todo esse follow-up, todo esse acompanhamento, né? Okay. A comunicação e depois como encaminhar para o INSS. Bom, é o seguinte, tudo que nós estamos tratando aqui, nós temos a legislação do INSS, que é a 8.213 de 91, né, que fala sobre os benefícios e os caminhos para chegar. Você falou na comunicação desse trabalho, que é conhecida CAT. A CAT. Né? Então, veja bem, o empregado está trabalhando, sofreu um acidente, né, foi ao médico, né, ele tem que ir ao médico. O médico, se ele passar um atestado até 15 dias, né, quem vai pagar os 15 dias é a empresa. O empregado permanecerá em casa, né, e a empresa não pode descontar nada, vai pagar o salário dele. Se esse atestado ultrapassar o 15º dia, a empresa tem a obrigação, como primeira responsável, de encaminhar, preparar a famosa CAT, isso é feito na internet, tá? Colocar os dados, o dia do acidente, etc., e encaminhar o empregado para o INSS. O INSS vai marcar uma perícia, o empregado vai comparecer à perícia, vai ser examinado por um perito, né? E ele vai dizer se aquele acidente, né, ele vai gerar um benefício, 2, 3 meses, 4 meses, etc. Né? Então, nesse período, o empregado está protegido. O que acontece, na verdade, é que as empresas não emitem a CAT, porque se ela emitir a CAT, ela está reconhecendo o acidente de trabalho. Aí, quem é que vai fazer isso? Bom, na escala
da Lei 8.013 começa pelo sindicato de classe. Né? Se não tiver sindicato de classe, o próprio empregado, ou o Ministério Público, pode emitir essa carta. Você entra na internet, preenche os dados, é só preencher os dados. Emite lá no meu INSS. Anexa o atestado. Em alguns casos pode anexar, ou então, geralmente, quando se marca perícia, nesse caso, a documentação é levada no dia da realização do exame. Então, o empregado faz o quê? Ele prepara, encaminha, roda, preenche os dados, o meu INSS, que é aquele Gov Brasil agora, né? Ele marca a data e você vai lá e faz o exame e o INSS vai dizer se concede ou não benefício, que pode ser o auxílio-doença, não é? Ou então o acidente de trabalho. É por isso que acontece isso. Como experiente e atuante na atividade, o que você recomenda? É bom a empresa negar ou termina dando um tiro no pé quando nega o acidente? Presumo, pela experiência que tenho, não seria bom negar. Por quê? Ela pode, por exemplo, a maioria não faz, infelizmente, né? Mas algumas fazem. Algumas encaminham assim, doença, porque tem uma base lá dentro do site do INSS que diz o seguinte: encaminhamento por doença. Mas ela não emite a carta, mas ela encaminha. O problema de você não emitir a carta, havendo o acidente mesmo, né, é porque futuramente esse empregado, se ele conseguir o código, porque nós temos 2 códigos, para você entender. O código 31 é o acidente, é o auxílio-doença. O código 91 é o acidente de trabalho. A partir daí, ambos os códigos, quando o empregado voltar de benefício, ele tem estabilidade de 1 ano. Então, ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, porque a empresa pensa, não vou emitir, deixar o sindicato emitir, ou deixar o empregado emitir, mas na verdade, se ficar comprovado, ele entrar de benefício, nem que seja por 1 mês, se ele passar 1 mês, quando ele voltar, a empresa deve a ele 1 ano. Se tiver que colocar ele para fora, vai pagar 1 ano de salário para ele, 1 ano, mais umas férias, 13º, recolher o FGTS e assim sucessivamente. Então, a emenda sai pior do que eu sou dentro. Maravilha. Vamos chamar o nosso repórter de rua aí, por favor. Eu tenho um repórter de rua aqui, viu? Gerson Cababon da Viçosa, hoje você está entrevistando uma pessoa altamente competente que exerce as atividades de direito tanto civil como trabalhista. Eu gostaria de saber, através do doutor Marcos Adilson, qual a doença profissional que mais acomete os trabalhadores brasileiros? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta: como deve proceder o trabalhador quando descobre que adquiriu uma doença durante as suas atividades profissionais? E a terceira: se é negado esse benefício através do INSS, qual é a meta que ele deve seguir para readquirir ou adquirir os seus direitos? Eu parabenizo o Gerson por ter escolhido uma pessoa tão competente, ao tempo que quero dizer que este programa cada dia aumenta a sua audiência graças aos assuntos interessantes que ele aqui projeta. Um abraço para todos e que Deus nos abençoe a nós todos. Um abraço. Doutor Antônio Pardo, uma figura, entendeu, impoluta, que nos encanta sempre quando traz essas perguntas. Muito interessantes essas perguntas, vou respondê-las na sequência para facilitar. Bom, as doenças que mais acometem hoje, doutor Gerson e doutor Pardo, os empregados, pelo menos que tramitam na Justiça do Trabalho como um todo, eu estou falando não só em Alagoas, mas no Brasil, porque nós temos esse levantamento, são as doenças, as patologias, como hoje se fala, conhecidas como LE e DORT, né? Lesão de efeitos repetitivos, né? E as doenças ortomoleculares relacionadas ao trabalho, a famosa DORT, né? Que é um nome norte-americano que modificou. Mais LE passou a ser DORT. Mas... Então, o que acontece? É o quê? Tendinopatia, tenocerisite, síndrome do túnel do carpo, todas elas relacionadas com o quê? Com o exercício dos membros superiores, a grande maioria. Essas são as doenças que mais ocorrem, né? Seguidas pelo quê? Aquelas doenças em que
acometem a coluna lombar, né? Carregar peso, etc. O pessoal que trabalha, por exemplo, no ógbon. Tá? Enfim, de um modo geral, como eu falei anteriormente, o uso do EPI, ele contribui muito, né? Aí é preciso saber depois na justiça, né, quem foi que cometeu o erro, se usou ou se não usou. Então essas doenças hoje, né, fora o que? A famosa, essa em tese, considerando o que nós vivemos hoje, isso acontece muito com aquelas pessoas que vivem através de metas, e aqui eu não vou estabelecer as empresas que trabalham com tipo de meta, mas todos nós sabemos, né? A famosa o quê? Os efeitos psíquicos. A depressão, a síndrome do pânico, a síndrome de ansiedade, né? Então, essas afastam demais. Síndrome de Burnout, né? De Burnout também, aquela que a pessoa não pode passar nem na frente, por exemplo, da empresa, né? Porque já começa a tremer, suar, né? Na verdade, está parecendo que vai ter um infarto, né? São quase as características do... O Burnout, ele parece muito com a síndrome do pânico, porque ela dá a impressão que você vai ter o quê? Um infarto do miocárdio, né? Você faz soa, etc. Então, essas doenças hoje, elas estão afastando os trabalhadores. E observe que uma grande maioria é porque, infelizmente, o INSS criou uma polêmica, né, de que muita coisa não é como se pensa. Mas existem doenças, das quais eu mencionei, que já não tem mais retorno. Por exemplo, a pessoa às vezes está numa depressão, entendeu? Num grau que a pessoa não consegue nem sair de casa. Até para fazer o exame, vai acompanhado de alguém, porque não consegue andar, né? Outros não conseguem mais passar, nem ver o agressor, né? E eu estou falando para as mais comuns, porque nós temos outras ainda. Assédio sexual, assédio moral. Já a pessoa, você vê, por exemplo, voltar a trabalhar e ver a pessoa que lhe assediou. Então, qual é o procedimento? Quando ele descobre automaticamente, a procura de um médico, para que o médico prescreva um atestado. Foi a pergunta, a resposta anterior. Acima de 16 dias, ele já pode dar entrada no INSS. Aí a terceira pergunta é, e se o INSS negar? Bom, a própria Lei 8.213, ela estabelece o seguinte, se houver negativa da incapacitância, né? Porque quando ela defere, ela diz o seguinte, ela diz assim, existe incapacitância para o trabalho, ou seja, você vai ter um benefício concedido, não interessa o tempo. Quando você nega, doutor Paulo e meus amigos, o que é que acontece? Você tem 30 dias para recorrer daquela decisão. Porque a decisão do perito, ela é individual. Por exemplo, eu sofri um acidente, vou me atender com o perito Gerson. Aí ele me analisa e diz, não, esse empregado ele não tem nenhum tipo de patologia. Né? Isso aqui é uma coisa que pode ser hereditária, coisa parecida. Eu, inconformado por achar que continuo, que tem uma patologia, eu recorro para o CRE, que é o Conselho de Recurso do INSS. Eu tenho 30 dias para entrar com esse recurso. E aí no CRE, na verdade, vai ser distribuído para um outro médico, outro perito, e esse perito ele pode o quê? Designar, aí é um colegiado, são 3, ele pode designar, depois que ele analisar o recurso, é um recurso simples que é feito pela internet, ele pode designar o quê? Uma nova perícia, ele pode já dar um parecer acompanhando o parecer médico inicial, ou então ele pode pegar a junta médica e fazer um novo exame. Tá? Aí isso aí vai depender do que você pode juntar. A vantagem, doutor Paulo e meus amigos, é que no recurso, entendeu? Você pode juntar todos os documentos que você levou. Por exemplo, eu levei vários documentos para o doutor Gerson, ele olhou muito pouco, não teve tempo de analisar tudo, mas no recurso eu posso juntar tudo. Então, não raro, às vezes o recurso do INSS, ele concede o benefício ao empregado porque um documento, por exemplo, um aso de inaptidão, não é? Uma declaração de que a pessoa não pode mais trabalhar, entendeu? Houve uma perda na capacidade laborativa, pode conceder o benefício. Então, na negativa, doutor Paulo, meus amigos, na negativa, o recurso para o INSS no prazo de 30 dias. Maravilha. Vem mais um. É um prazer estar aqui, podendo falar com o professor doutor Marcos Adilson. Professor, sobre o tema da doença ocupacional, um tema tão relevante para a atualidade, como é que a gente faz para saber se uma doença que não está elencada na Lei 8.213 pode ser caracterizada como uma doença trabalhista? Isso poderia ser aplicado também para a Covid-19? Grande colega advogado, faz parte da nossa bancada, doutor Lucas Viana Coutinho. Não é? Uma pergunta muito interessante que muita gente não compreendeu ainda. Existe uma norma técnica do Ministério da Economia, a 56.376, datada de 2020, após a pandemia, março mais ou menos, que ela diz o seguinte lá no artigo 20, parágrafo 3º. O INSS
se ficar comprovado que as patologias que não estejam listadas nos anexos 1 e 2 do decreto 3.048, esse decreto, para vocês entenderem, são decretos que definem quais são as atividades que podem receber benefício. Por exemplo, DORT, tendinopatias, síndrome do pânico, depressão moderada, depressão grave e assim vai, tá? Perda, amputação, tudo. Se ficar comprovado, por exemplo, a Covid, tá? O AVC, o infarto do miocárdio, agudo ou não, se ficar comprovado que aquilo foi derivado do trabalho, e acontece por conta das metas, estou diante aqui, essa entrevista, na verdade, eu estou até um pouco acanhado em falar de tanto medicina com um expert e um amigo querido de tantas datas, não é? E um poeta, não é? E o que acontece, na verdade? O INSS tem que considerar, se ficar comprovado que fulano adquiriu teve um AVC, teve um infarto, adquiriu o Covid, e aqui eu vou aproveitar e trazer a própria lei. A própria lei, no artigo 21, ela diz, no inciso 2º, diz o seguinte: se ficar comprovado que houve a aquisição de doenças, como o tipo do Covid ou qualquer outra anomalia, sei lá, tuberculose ou coisa parecida, o INSS tem que considerar como acidente de trabalho. Então, o Covid, o AVC, o infarto, se foi derivado do exercício das atribuições laborais, segue o mesmo caminho das outras atribuições que estão previstas naqueles anexos a que eu me referi. Com relação à Covid, gerou polêmica, né? Porque, às vezes, por exemplo, um profissional de saúde que atua em uma instituição, atua também em outra. E onde foi que adquiriu? Aí é aquela história. Esse caso não é tão fácil de resolver. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas o caminho jurídico, né? Não é que a lei foi criada para aquela história de que a lei, os benefícios da lei para os amigos, os tropeços da lei para os inimigos. Não. Nesse caso, se havia duplo vínculo ou triplo vínculo e houve a aquisição da Covid, né? Ou talvez qualquer patologia que venha reduzir a capacidade, e é bom lembrar a todos vocês que as doenças ocupacionais, elas têm que ser derivadas da redução da capacidade laborativa. Né? Você pegar uma gripe, não quer dizer, não, eu vou estar de benefício porque eu peguei uma gripe. Né? O caso do Covid, não, ela trouxe uma série de perdas, né? Auditiva, paladar, entendeu? Perda de memória, olfato, né? Enfim. O que é que acontece, na verdade? Ela teria que chamar os 3 empregadores. Por exemplo, chamou 3 empresas, aí uma delas não fornecia, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, ou então a luva tinha um pedaço de um dedo. Vai pegar na fragilidade. Aquela, pode ter sido aquela, né? Trabalhava mais de 12 horas, trabalhava 14 horas, tirava não sei o que, barará. Mesmo com consentimento. Porque você é médico e sabe disso, né? A gente acha assim, não, porque você trabalha num hospital, trabalha numa clínica pequena, mas bicho, o contágio, entendeu? É espiral. Né? Quantas pessoas trabalham, por exemplo, no atendimento aos pacientes que chegam lá na emergência, na UTI ou coisa parecida, ou então trabalham lá e passeiam durante a UTI, a semi-UTI, a CTI, quer dizer, não, porque eu trabalho lá e vou 3 ou 4 vezes, ou 2, 3 vezes, quer dizer, numa daquelas idas você pode adquirir a doença. Agora, nesse caso, é chamar os 3. Porque senão você não vai saber quem vai ser. Vai que você chamou somente o B, não, vou chamar, eu trabalho em 3 empresas. Peguei um Covid, teve um problema, deu uma redução, vou chamar a empresa B. Porque a empresa B tem mais poderio econômico. O pessoal sempre pensa isso. Lá no escritório eu sempre digo, olha, não pense que poderio econômico, entendeu? Faça com que você ganhe o processo. O que faz com que você ganhe o processo é a boa prova. E a idoneidade do profissional. É isso que faz. Não é? Entendeu? Eu, se tivesse que contratar um médico, não estou levantando nada, não. Nós somos amigos há bastante tempo. Os cabelos já estão dizendo, entendeu? Verdade. Se tivesse contratar um perito, eu não tinha dúvida de chamar Gerson Odilon, né? Tá vendo aí o que a amizade faz? Chama mais um aí, vamos ver se tem mais um amigo aí. Bom dia a todos, quero cumprimentar aí o nosso professor Gerson Odilon, juntamente ao professor Dr. Marcos Adilson, figura aí da Justiça do Trabalho. Queria parabenizar por esse programa, né, que vem sempre aí sanando nossas dúvidas, que inclusive eu quero deixar um aí para o professor Marcos Adilson. É o seguinte, no âmbito da aquisição das doenças ocupacionais, a probabilidade dessa aquisição é maior para trabalhadores de serviço braçal com alto esforço físico ou pode ser adquirida facilmente por trabalhadores
que não se esforçam, porém laboram de forma repetitiva, exemplo dos bancários. Abraço a todos, bom dia. O Fernando, não é um amigo de... já foi... Eu tive a honra de ser professor dele, não ele ser meu aluno, foi ao contrário, né? Eu sempre digo isso. Até porque a gente encontra nos corredores, né? Os grandes profissionais. Na verdade, Gerson e Fernando e telespectadores, na verdade a doença ela não procura gênero, ela não procura homem, mulher, entendeu? Menor, maior, quem já tem uma predisposição, né? Na verdade, independente de ser bancário ou ser trabalhador braçal, as condições do exercício da atividade laboral é que vai dizer que tipo de patologia você vai dizer. Você vai ter, ou você vai desenvolver, né? Ou você desenvolveu, ou você vai se aposentar, ou coisa parecida. Então, é claro que hoje em dia os bancários, né, têm, a Justiça do Trabalho, talvez, tirando algumas empresas aí que não vem ao caso, mas os bancários sofrem muito mais, né, por conta do exercício, né, repetitivo. Mas não quer dizer que os trabalhadores braçais, por exemplo, os trabalhadores rurais, os famosos rurícolas, né, já houve época de, e dá hoje, mesmo com tantas coisas que se dão, leite, roupa, água, etc., haver acidentes, né? Há uns 6 meses passados, né, houve um acidente em determinada usina aqui, que uma carregadeira, né, de mão, ela com 6 trabalhadores puxando, e aí bateu numa pedra e derrubou, né? E a pá, ela desgovernou e amputou 2 braços dois braços de um empregado, um do um e do outro. Quer dizer, era um trabalho braçal? Não era, mas houve um acidente, né? É verdade. E o empregador tem que arcar com isso. Então, a doença não escolhe quem. É verdade. Vamos mais um aí, professor. Olá, meu nome é Anderson, sou médico de trabalho. Gostaria de parabenizar o professor Gerson por este belíssimo programa e este que é meu pai, que tanto me inspira, que tanto me incentiva e ao qual sou muito grato. Gostaria de parabenizar o professor Marcos Adilson e perguntá-lo sobre uma situação específica. Professor, se numa transferência de um empregado de uma empresa a outra com CNPJs diferentes, mas fazendo parte de um mesmo grupo econômico, existe a necessidade de se fazerem exames médicos? Antes, ter um pai como esse dispensa qualquer comentário, né? Enfim, eu sou suspeito para dizer, né? Na verdade é o seguinte, existe uma teoria não é um instituto de ordem normativa da CLT. As empresas com CNPJ diferentes, se elas integrarem o mesmo grupo econômico, a única coisa que pode ser desconsiderada é o seguinte: você está na empresa A, vamos dizer que ela é a matriz, e a empresa B é uma filial, né? Ou uma sucursal, como queira. Se você fez um exame na empresa A e ele tem menos de até 135 dias, que é o ASO periódico, você na transferência não precisa fazer novamente. Agora, se você estava na empresa A, ela sendo matriz, filial, sucursal, coisa parecida, agregada ou coisa parecida, se o exame foi superior a 135 dias, você, quando for fazer a transferência, você vai ter que fazer o ASO periódico. Então, essa é a diferença, tá? Fora isso, não há problema nenhum. Entretanto, apenas para ficar claro, para que o pessoal entenda, é o seguinte: as empresas, quando elas estão em localidades diferentes, por exemplo, tem uma que está aqui em Maceió, com uma climagem de um jeito, né? Um status de um jeito. E a outra, a matriz está lá em Delmiro Gouveia, calor grande, não sei o quê, etc. A pessoa vai ter que se amoldar ao novo status, mesmo com a mesma função. Porque o cara é gerente aqui, mas vai para lá. Então lá ele vai precisar ter uma situação melhor. Aí seria interessante que fosse feito o exame, aí é que está o erro. Muitas empresas fazem o exame aqui, ou seja, nas condições daqui, né? Daqui. E não aonde o empregado vai trabalhar. Quando ele for trabalhar lá, efetivamente, ele vai sofrer alterações, não é? Entendeu? É como você viajar para o Japão, né? O seu sono vai ser completamente diferenciado, você é capaz de você não dormir. Ok, maravilha. Mais um aí, Emerson. O meu prezado amigo Marcos Adilson é uma figura rara.
ele alia uma profunda competência técnico-jurídica a um profundo conhecimento do ser humano. É um homem sensível, é um homem de uma espiritualidade sincera e verdadeira. Além de tudo, é filho de um grande mestre meu, o meu querido professor de Direito Administrativo da UFAL, o professor Adilson Cavalcante de Souza, porque eu tenho a maior estima, o maior respeito, a maior admiração. O Marcos Adilson honra o legado de dignidade e de competência que herdou do pai. E para mim é uma grande alegria privar da sua amizade. Olha aí. Dioginho, não é? Eu vou fazer a saudação, porque sempre quando me encontro com ele, eu digo, como é que vai o vosso pai, que completou aniversário agora dia 30, não é? Diógenes foi contemporâneo do meu pai também. Diógenes é daquelas pessoas que a gente se acanha a ouvi-lo, né? Porque a oratória dele, entendeu? É elevada. Conheço Diógenes há bastante tempo, né? Desde a época da prefeitura e tal. E esses elogios, né? Eles são um incentivo para todos nós. Porque uma coisa, Gerson, é o seguinte, o profissional hoje, qualquer que seja ele, né? Seja formal ou informal, ele tem que ter ética. Verdade. Né? Ele tem que se dar. Eu digo aos meus clientes, olha, às vezes o WhatsApp, nós estávamos conversando, utilizando a expressão, estávamos conversando em off aqui, o meu telefone, ele fica ligado, né? Porque meus pais têm uma certa idade, né? E você tá ligado, mas tem cliente que às vezes você tem que engolir e responder, resolver, a pessoa está numa situação, mas nós estamos vendo, parece-me que o lado profissional, o lado de dedicação, né? Até dando-se aula, explicando, às vezes você sai da aula, eles estão sendo dissipados, entendeu? Verdade, né? Os valores. Nós somos professores contemporâneos em determinada instituição de ensino superior, né? Fui com o Dioginho também, e nós tínhamos o quê? Os professores conversavam na sala dos professores, né? Discutiam, até se perguntava como é que era a turma tal, etc. Hoje parece que um entra, assina e vai embora, né? É como profissional hoje em dia, entendeu? Até a maneira, em alguns casos, uma maneira deselegante de se tratar de determinadas situações, parece-me que o trabalho que nós vimos falando, entendeu? O trabalho, eu costumo dizer, não é verso, mas é uma trajetória, de que muita gente reclama pelo que lhe falta, ao invés de agradecer, entendeu? Pelo que lhe sobra. Verdade. Não é verdade? Essa é o que Diogenes falou, não é? Eu tenho um respeito muito grande pelo pai dele, nós nos encontramos várias vezes em determinados momentos, e Diogenes é uma das pessoas a quem eu admiro pela sinceridade com que ele se reporta àquelas pessoas que ele tem apreço, coisa que a gente não está vendo com tanta veracidade nesse nosso mundo tão desregrado, coisa parecida. E na justiça, de um modo geral, aliás, a gente está em toda a profissão, Gerson, nós precisamos acreditar mais que as pessoas são boas. Maravilha. E isso começa, assim, dentro do ambiente familiar também, do ambiente né? familiar, isso, não tenha dúvida. Maravilha. Professor Emerson, mais um. Vovô Mate, um beijo. Isso é uma entrevista ou uma sessão de lágrimas? Esse é meu único neto. Eu chamo ele de rei, porque é Davi, e o que está ao lado, né, é meu filho Bruno, meu único filho Bruno, que também é advogado e que me orgulha muito, né? Ele é eu acho que ele é mais inteligente do que eu. Eu não sei se é possível porque eu estou velho, mas vê-los aqui, não é um motivo de alegria, de muita alegria. Você está me trazendo grandes emoções, porque o nosso trabalho, eu sei que o seu também é muito atarefado, a gente às vezes não tem nem tempo para verter uma lágrima. Dispensar, não é? E a família é o esteio. E muita gente não consegue ver isso, como você bem disse. Prefiro que Deus lhe abençoe. E o meu neto, né? O vô comprou aquela boia. Próximo, veja aí o filho. Olá, gostaria de parabenizar inicialmente o professor Odilon pelo compromisso com a qualidade do programa Medicina em Destaque e dizer, sou telespectador assíduo.
Com relação ao nosso convidado, sou até suspeito para falar, mas é um homem extremamente ético, professor vocacionado e um advogado exemplar. E por sorte minha, também meu pai. Quero aqui expressar publicamente todo o meu amor e gratidão. Parabéns e continue firme em seu propósito. Que dizer? O que dizer das declarações, né? Paulo de Tarso, ele dizia, uma das cartas aos Efésios, ele dizia o seguinte: o coração, a boca só fala quando o coração está cheio. É verdade. Não é? E eu vejo aqui no meu filho, né? Que hoje já me deu um neto, né? Eu nem esperava um dia ser avô. Um grande advogado, né? Ele soube ser exatamente aquilo que eu disse a ele. Eu disse a ele: antes de você pensar em ganhar dinheiro ou coisa parecida, você pense em ser ético, ser justo, não utilizar o direito como se fosse apenas um fim em si mesmo. O direito não é isso. O direito é um meio. Um meio. Nós, advogados, deveríamos primeiro pensar no famoso pro bono, né? Em favor dos outros, não é? Como os médicos fazem isso, né? Verdade. Entendeu? Ou seja, eu acharia que os dois juramentos dos médicos e dos advogados poderiam ser um só, né? Porque talvez aí diminuísse, talvez, essa essência que falta nessas profissões, de um modo geral. Mas, de qualquer maneira, eu tenho orgulho desse menino que falou aí. Não quer dizer, é meu garoto, né? É o meu garoto, né? Ele está maior do que eu, né? Nem como dizer mais. E às vezes, assim, a pessoa diz: você é uma reserva moral. Reserva não, titular. Titular. Reserva ficando bom, qualquer coisa assim. É verdade, reserva não é bem, né? É verdade. Mais um, por favor, Emerson. Parabéns, meu filho, pelo excepcional profissional que você se tornou. Queremos agradecer a Deus por ter nos dado um filho de caráter, responsável, honesto e que nos orgulha e nos deixa muito felizes. Meus parabéns. Parabéns, meu filho. Nós te amamos. Nós te amamos. Ó. Repare, vejam bem, né? Eu vim aqui para dar uma entrevista e fizeram que nós aqui mediássemos. Mas é bom que ajuda. Como disse Diógenes, esse homem que vocês estão vendo aí, vocês que estão nos assistindo, esse homem veio de baixo. Esse homem levantou o mundo como se fosse o Hércules, para nos criar. E essa mulher também, né? Essa minha mãe, essa professora, essa bancária, foi bancária também do Antigo Econômico, né? Ele foi professor dela lá no Rio, lá em Rio Largo. E é um esteio para todos nós, né? Meu pai é um homem de um caráter excepcional. Não é porque é meu pai. E se eu tivesse que escolher, voltando novamente para esse plano, eu gostaria que eles dois fossem os meus pais. Era isso que eu gostaria. Porque, na verdade, nós todos temos os nossos erros, né? Mas eu jamais, em relação a eles, em relação ao meu filho, em relação aos meus amigos, eu jamais escondi o amor que eu tenho por eles. Queria pedir um espaço para também mandar um abraço ao professor Marcos Adilson. Não lembro, foram tantos alunos, mas também fui aluno dele, no direito administrativo. Mais um vídeo aí, por favor. Quero parabenizar o programa Medicina em Destaque por seu sucesso e o apresentador Gerson Delon pela iniciativa de convidar o pai, o amigo, o professor, o advogado e o meu amor Marcos Adilson por esta incrível entrevista e dizer que eu te escolho todos os dias da minha vida. Eu te amo. Nós te amamos, papito! Bom, eu já estou entrando na base da poesia, só esqueci aquela do mais, depois a gente vai fazer. Eu posso dizer, como escutei certa vez, esses são meus enteados, né? São filhos do coração que eu encontrei no caminho da vida
E essa mulher que está aí, você bem conhece, né? Sem a gente saber hoje, né? Foi, coincidência. Né? Uma coincidência, são amigas, as esposas. Então, veja bem, essa mulher, eu posso definir o seguinte, é uma grande guerreira, é aquela mulher que dorme comigo, acorda comigo e ainda é a mulher dos meus sonhos. Maravilha. Esses meninos também, não é? São meninos que valem ouro, não é? Eles nos incentivam também a estar em pé, às vezes quando nós às vezes nem conseguimos levantar, enfim. E eu mesmo, né, já comecei com esse tempo todo, mas quando os encontro, né, os cabelos brancos mudam de cor e eu continuo sendo aquela criança de outrora. Eu também amo vocês. Maravilha, muito feliz. Considerações finais do nosso programa. Bom, eu gostaria de ter dito mais, mas eu acho que deu para entender, não é, que essas patologias precisam primeiro ser levadas ao ponto do INSS para que não aconteça isso. As empresas precisam arrumar jeito, o governo tem que precisar fazer algo diferente, porque a coisa está desandando. Você que é médico já sabe disso, né? Você que vive isso mais do que eu, né? Eu estou vivendo porque eu estou diretamente com o problema já no limite. Por outro lado, eu gostaria de imensamente, quando você me convidou, batendo papo, você me convidou, eu fiquei muito feliz. Mas não foi nem por estar aqui também, não é? Mas pela a hombridade que você traduz ao fazer esse trabalho, né? Desde do Marcel Mário Poesia, que você vem carregando essa vontade de trazer o quê? O conhecimento para aqueles locais mais longínquos, né? E isso faz muito bem para o nosso ego e demonstra que você é um profissional de elite. Que Deus o abençoe, estaremos sempre ao seu dispor. Muito obrigado por aqueles que aqui estiveram, nos assistiram, os que mandaram mensagens. Eu estou absolutamente satisfeito em poder estar aqui. Estarei sempre à sua disposição quando você precisar. Maravilha. Nós agradecemos ao Dr. Marcos Adilson pela sua estada aqui no nosso programa Medicina em Destaque. É você, telespectador, razão maior do nosso programa. E agradecer primeiramente a Deus, que nos dá a certeza de que na próxima semana nós estaremos aqui com mais um outro convidado. Fiquemos com Deus e muito obrigado, professor Marcos Adilson. Um abraço, meu amigo. Muita paz para todos. Para você também. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.